A temporada está maluca e as pessoas estão mais malucas ainda. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp ou também se quiser no Telegram, que está no hype aí agora. E eu peço isso que é pra gente voltar a engajar o nosso canal, que ficou com a produção pausada durante um tempo, então o algoritmo precisa entender que estamos de volta ao jogo. Seguinte, o futebol brasileiro está numa temporada muito atípica, né? O futebol mundial está numa temporada muito atípica, mas o que não mudou é a nossa pressa em criar rótulos, em cravar determinadas palavras para alguns treinadores, até de uma maneira geral, né? E ir muito de acordo com os resultados, o que eu acho um grande equívoco, e não olhar trabalhos como um todo. E trabalho representa processo, representa método, representa modelo, enfim. Uma visão que muita gente olha e fala, besteira, futebol é ganhar, perder, é título, se não ganhou o título não presta, se ganhou o título presta. E por que eu estou falando isso? A gente tem comentado muito sobre o Abel Braga, que de fato recolocou o Internacional na luta pelo título brasileiro depois de um começo dele próprio, Abel, muito ruim. E aí, quando ele assume o lugar do Kudê, as pessoas falam, putz, são trabalhos completamente diferentes, né? Você tá vindo aqui do Kudê, vai pro Abel, que vem de trabalhos ruins, né? No Flamengo, no Cruzeiro, no Vasco, ridicularizado até em alguns momentos, e aí entra também a questão do imediatismo que eu vou falar já. Porque decretaram ali que o Abel já não prestava mais, que fazia parte da velha guarda que deveria se aposentar. E aí é um equívoco, né? Porque não somos nós que determinamos isso, e também 3 trabalhos numa carreira que é muito mais vitoriosa do que qualquer outra coisa, esses 3 trabalhos que foram trabalhos específicos, né? O Flamengo tinha uma situação muito pontual, o Vasco se provou um lugar difícil para todo mundo, o Cruzeiro a mesma coisa. Então eu acho que aquilo ali não podia determinar o que é o Abel Braga de fato. E agora ele se recupera entendendo que talvez o seu melhor modo de pensar futebol não funcionasse agora para esse Internacional, que precisava ser simples, compacto, vertical, com muita força física. É sempre um jogo maravilhoso de ver? Não, mas tem sido o jogo suficiente para competir. E essa temporada é uma temporada de sobrevivência, de você seguir competindo, não importa como. Então, nesse cenário, o Abel está entregando o básico do que é possível. Isso quer dizer que ele voltou a ser o melhor técnico do Brasil? Não. Isso quer dizer que o Internacional é encantador, é o melhor time do campeonato? Não. Mas neste momento, qualquer que seja o campeão, vai ter passado por muita porrada, vai ter lidado com muitas críticas. Qualquer um. Nenhum dos candidatos a título vai ter passado imune na temporada. Nenhum. O Inter é mais um desses. Então, o que o Abel está fazendo? Não apaga o que foi feito de ruim nos 3 últimos trabalhos anteriores, mas esses 3 últimos trabalhos anteriores que mereceram críticas também não determinam o que é o Abel como um todo. Por isso a questão do imediatismo. A mesma coisa eu acho que vale para o Fernando Diniz. Ele era horroroso quando não estava conseguindo ganhar nada, passou a ser ótimo quando botou o São Paulo na liderança e voltou a ser péssimo quando tomou a goleada para o Internacional. Nem tanto, nem tão pouco. O Diniz, ele recolocou o São Paulo numa disputa de título brasileiro que vários treinadores no passado não conseguiram colocar. Então o Diniz, ele pega o nível do São Paulo e sobe um pouco. Com muitas eliminações, com derrotas marcantes, com atuações problemáticas, sim, mas com mérito em crer numa ideia. E a gente sente falta disso no futebol brasileiro. É por isso que o Diniz é elogiado por uns e talvez odiado por outros, porque ele crê numa ideia. Ele crê numa ideia mais do que na garantia do cargo. E isso é correr riscos. O Diniz topa correr esses riscos, e esses riscos fazem com que o São Paulo tenha ótimas atuações e algumas pavorosas. E quando ela é pavorosa diante de um time que está disputando com você diretamente o título brasileiro,
Isso é muito impactante. Então eu acho que o rótulo de que o Diniz não presta e só vai ser respeitado quando ganhar alguma coisa, ele é ruim. Porque, por exemplo, o Cuca, que é outro que a gente pode falar aqui, ele passou 10 anos sem ganhar campeonato nenhum, até ganhar o seu grande título, que foi o título da Libertadores com o Atlético, e passar a enterrar uma fama que tinha de pé frio, de um técnico que não tinha uma sorte, sabe, avaliações vazias diante de um cara que já vinha apresentando bons trabalhos. Inclusive trabalhos como recuperação de time que ia quase cair, como Goiás, já tinha feito bons trabalhos no Botafogo e no Flamengo, com obviamente perspectivas menores, mas aqui a gente ainda está muito viciado no rótulo do ganhou, não ganhou. E é algo muito imediato, né? Porque se ganhou, tá tudo bem, você não consegue enxergar o que vem na frente, né? Se tava tudo bem para o Cruzeiro, por exemplo, acho que deixaram de ler que, ó, o caminho aqui tá problemático. No final das contas, o Cruzeiro pagou um preço muito alto por investimentos malucos e tal. E o Marcelo Oliveira, depois caiu muito de rendimento, mesmo tendo sido bicampeão brasileiro. Então, eu acho que olhar só para resultados também é uma forma pobre de enxergar. Com relação ao Cuca, o Cuca ficou um tempo com trabalhos complicados, volta agora e está aí num trabalho maravilhoso dentro de um Santos muito caótico, a gente já tratou sobre isso aqui no canal. Mas precisamos lembrar também o seguinte, acho que deu muita liga aí, mas que agora as pessoas falam do São Paulo, por exemplo, e esquece que com um elenco muito parecido com esse, o Cuca não conseguiu tirar desse elenco, ou não conseguiu tirar daquele perfil de jogadores e enxergou que ali não tinha muita perspectiva e pediu para sair porque não conseguiu enxergar que ali havia um potencial, por exemplo, de disputa de título brasileiro tempos depois. O Diniz conseguiu, num contexto de elenco muito parecido ali, chegaram um ou outro jogador que alguns desses aí o próprio Diniz foi quem pediu, outros ele ajudou a desenvolver. Então se você vai olhar contexto, você vai ver, no mesmo contexto o Cuca não conseguiu muita coisa, o Diniz foi lá e conseguiu, ao passo que ele vai para o Santos e consegue coisa que outros também não conseguiram. Então o nosso imediatismo de olhar só para resultado nos faz às vezes cometer análises que são injustas, cruéis, como foi, por exemplo, algumas com o Abel, e análises que são rasas, porque elas vão ficar ali só no ganhou, venceu ou empatou. Me parece muito pouco. Mas essa questão imediatista, ela é uma epidemia na análise que a gente faz, acho, no futebol brasileiro. E vale para nós, jornalistas, para torcedores e também vale para dirigentes, que vão muitas vezes de acordo com a corrente, né? Enquanto a corrente está empurrando para frente, está tudo bom, vamos mantendo. Se a coisa estacionou, aí a gente acaba demitindo. Então não tem a ver com convicção, né? Tem a ver com o resultado de escolhas que muitas vezes são aleatórias ou políticas. E aí a gente segue assim. Agradecendo a sua audiência e a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? Nós estamos juntos, um abraço!